qual o mínimo que você precisa saber sobre a Unity Engine para desenvolver jogos. Olá desenvolvedores, meu nome é Gabriel e eu estarei falando sobre o básico que você precisa saber da Unity Engine para poder desenvolver jogos. Mas antes disso, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Para começar, se você ainda não baixou a Unity Engine, eu vou deixar na descrição o link do site para você baixar. Acredito que o primeiro passo para entendermos a Unity é saber mexer na Unity Hub, que é a central de instalação da Unity, que é a primeira janela que abre ao iniciar a Unity. Por meio do Unity Hub, podemos criar projetos usando templates e baixar versões da Unity Engine. Uma dica que eu preciso te dar para você baixar a versão correta para desenvolver seus jogos é a seguinte: existem as versões com a sigla LTS, que significa Long Time Support, ou seja, essas versões possuem um tempo de suporte longo da Unity. São essas que eu recomendo que você baixe para desenvolver seus jogos, já que a Unity dará mais atenção a ela durante mais tempo, enquanto outras versões são deixadas para trás. Criando seu projeto na versão da Unity que desejar, eu recomendo que você não abra esse projeto posteriormente usando outra versão para não gerar erros no programa. Feito isso, irei falar primeiramente sobre as abas superiores da Unity. A primeira, chamada File, diz respeito ao projeto. Você pode salvar o projeto, criar um novo, sair do que está ou exportar a build do seu jogo, o arquivo de instalação. A segunda, chamada Edit, mostra os comandos que você pode executar dentro da Unity, como o de copiar, colar, renomear, deletar e muitos outros. E além disso também mostra a opção de configurar a Unity e o seu projeto. A terceira aba, Assets, é sobre os arquivos que você utiliza dentro do projeto, ou seja, os assets e os pacotes, que podem ser imagens, sons, vídeos, scripts, modelos 3D, materiais e o que você precisar. Por meio da aba Assets, você pode tanto importar quanto criar recursos para o projeto. A quarta aba, chamada Game Object, diz respeito aos objetos que você pode criar na cena. Apenas selecionando a opção que deseja, você pode criar na cena todo tipo de objeto da Unity. A próxima aba, Component, é parecida com a anterior, mas ao invés de ser sobre objetos do jogo, é sobre os componentes que os objetos podem possuir. Então você pode selecionar qualquer objeto da cena que ao clicar nesta aba, você poderá atribuir a esse objeto selecionado qualquer componente que desejar, apenas clicando nele. Para que você entenda, um objeto é feito de componentes. Por exemplo, se arrastarmos uma imagem para a cena, você verá que ela já vem com dois componentes dentro. O componente Transform, que diz sobre a posição do objeto no espaço do mundo, e o componente Sprite Render, que guarda a imagem do objeto e suas configurações. Existem componentes de física, de efeitos, de som, de texto, de imagem e de muitas outras coisas. E a aba Component diz respeito a todos esses componentes. Porém, existem regras para utilizar os componentes. Eles não podem se repetir em um único objeto, alguns só funcionam em objetos 3D, outros apenas em 2D, e outros só funcionam na presença de outros. E também, um objeto obrigatoriamente precisa ter o componente Transform, que já vem junto ao objeto do jogo criado, senão ele não existe no espaço do jogo. Tendo entendido isso, vamos à penúltima aba, a Window, que significa janela, ou seja, essa aba trata das janelas que compõem o layout. A única função dessa aba é criar janelas da Unity, janelas que podem ser posicionadas como você desejar, já que o layout da Unity é totalmente customizável. Por fim, a última aba, chamada Help, é para caso você precise acessar a documentação da Unity ou pedir algum suporte. Tendo entendido as abas da Unity, vamos ver as ferramentas básicas que ficam logo abaixo. A ferramenta mão serve para você movimentar a visualização na janela Scene, e ela pode ser acessada também clicando e segurando o scroll do mouse. As ferramentas a seguir são de movimentar, rotacionar e escalonar os objetos que estiverem selecionados. E a próxima lida apenas com a malha de objetos 2D. Com essa ferramenta você pode editar o tamanho dos objetos 2D que estiverem selecionados na cena. Por fim, a penúltima ferramenta ativa o gizmo de movimentação, rotação e escalonamento para os objetos selecionados. E a última é uma ferramenta personalizada, eu dificilmente a utilizo, mas ela te dá as opções extras de manipulação de objetos disponíveis nos objetos que você está selecionando, como por exemplo, editar a malha de colisão. Antes de continuar, peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal caso não esteja inscrito para receber mais conteúdos, e ative o sininho para ser notificado sobre os vídeos de desenvolvimento de jogos que eu publico todo domingo. Para finalizar a parte de ferramentas básicas, logo à direita você verá no centro da tela 3 botões: o botão de play, que dá início ao jogo, o botão de pausa do jogo e o botão de avançar o jogo mais rapidamente. Por fim, agora irei te apresentar o que fica embaixo de tudo que eu já mostrei.
as principais janelas da Unity Engine, que podem ser movidas, deletadas e recriadas na aba Window, já que o layout da Unity é totalmente customizável. Para começar, existe a janela Game, que é a janela que representa a visão da câmera que está na cena, ou seja, a visão do jogador. Essa câmera pode ser selecionada na janela Hierarchy, que mostra a hierarquia dos objetos que estão na cena. Com a câmera selecionada, ou qualquer outro objeto da cena, você pode ver seus componentes na janela Inspector, que é a janela que mostra todos os componentes dos objetos que você seleciona. Como já expliquei anteriormente, para criar um objeto basta ir até a aba Game Object. Mas para guardar um objeto que você personalizou fora da cena, para que seja utilizado posteriormente no jogo, basta arrastar o objeto da janela Hierarchy para a janela Project, que contém os assets do jogo, os recursos. Dessa forma, seu objeto se torna o que podemos chamar de prefab, um objeto que pode ser utilizado várias vezes durante o jogo. Os objetos que estão na cena podem ser manipulados pela janela Scene, que é parecida com a janela Game. Porém, a janela Game representa a visão que o jogador vai ter do jogo, enquanto a janela Scene é uma visão apenas para o desenvolvimento do jogo. E por fim, existe a aba Console, que pode apresentar os resultados dos códigos que você coloca no jogo, assim como seus erros e os erros do software. Para finalizar as abas principais, a aba Project Settings é responsável pelas configurações do projeto, assim como sua exportação. Por fim, vamos fazer um resumo. Você pode baixar a Unity no site deles, que irei deixar na descrição. Ao fazer o download, você abrirá o Unity Hub, uma central que lida com os projetos e versões da Unity. Ao criar um projeto, você terá, ao abri-lo, 7 abas superiores, como File, que lida com o arquivo do projeto, a Edit, que lida com os comandos e configurações do projeto e do Unity, a aba Assets, que é responsável por criar e importar recursos para o projeto, como sons, imagens e modelos 3D, e outras abas. Embaixo dessas abas temos as ferramentas, como mover, rotacionar, escalonar, dar play no jogo, pausar e entre outras. E finalmente, abaixo temos as janelas em um layout 100% personalizável. Janelas como a Game, que mostra como o jogo será visto pelo jogador, a Scene, que mostra o jogo em um modo de desenvolvimento, e a Inspector, que mostra os componentes dos objetos que você pode selecionar na janela Hierarchy ou na Scene. Mas agora você pode estar se perguntando, e como eu programo o jogo? Para responder essa pergunta, eu recomendo que assista os vídeos bem rápidos que eu fiz sobre lógica de programação para jogos e programação C# para Unity, nessa ordem. Deixarei nos cards e na descrição os links para esses vídeos. Por fim, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, se inscreva no canal para receber mais conteúdos, deixe seu gostei e até o próximo vídeo.